A gente começa afirmando que somos plásticos, mudamos. Essa capa da Science é um pouquinho antiga, mas ela resume bem o que é o dia a dia de hoje, né, Jean-Christophe? Então, hoje, ninguém mais depende unicamente das estruturas ósseas, musculares, biológicas. Temos várias adaptações acontecendo, órteses, próteses, e é assim que seremos, homens biônicos, homens plásticos. Isso só acontece porque existe um sistema nervoso que se adapta a essa nova realidade. E isso não é só para o... A gente é com o professor, né? A gente fica chateado. Vou encerrar isso. Então, para a gente conversar no final, vou um pouquinho mais rápido. Então, a reabilitação, ela é o tempo todo. A gente acordou hoje, deu uma caminhada, tivemos lesão e estamos em processo de reabilitação exatamente agora. Isso acontece em estruturas estáticas. Se a gente fosse olhar o sistema nervoso há um tempinho atrás, ou um músculo, a gente não ia imaginar que há uma remodelação constante desses dois tecidos. As proteínas são constantemente repostas, seja por diversos motivos, principalmente lesão. A gente pode se lesionar por luta, a gente pode se lesionar por mau uso do corpo, a gente pode se lesionar por uma necessidade de não movimento, ou simplesmente, cadê ela, Fran? Sedentarismo também gera lesão. Está todo mundo aqui com risco de lesão o tempo todo, e é essa tal plasticidade tecidual que garante a gente o remodelamento, voltar ao normal ainda pós-lesão. Isso aqui é só para mostrar uma imagem mostrando um tecido muscular todo permeado de núcleo, onde pós-reabilitação, esse mesmo tecido todo preenchido de núcleo volta ao normal, Georgette. Ó, o seu tecido não está assim não, muscular. O seu tecido continua intacto, continua com a membrana com a permeabilidade garantida. É isso que a gente tenta fazer toda vez que reconstitui ou faz um tratamento de reabilitação. E isso é garantido basicamente por dois sistemas. É bonito essa maquinária, então a gente quer relembrar. Minha formação em bioquímica, então não dá para lembrar que essa maquinária muscular, isso aqui são filamento grosso, filamento fino, é o que faz o músculo contrair. E até mesmo essas estruturas proteicas estão constantemente se remodelando. Toda hora o seu músculo sinaliza para a morte, que é a degradação, ou para remodelamento. Então, no fim de tudo, esse remodelamento é feito por uma proteína chamada chaperona. Chaperona é meio que o seu trabalho. Chaperona é uma proteína que só faz cuidar de outras proteínas. O único trabalho dela é encontrar uma proteína mal dobrada, com seus resíduos hidrofóbicos expostos, ela vai lá, dá um abraço nela e reconstitui, faz a proteína funcionar. O problema é quando esse processo aqui acelera, o processo de degradação. É isso que gera atrofia muscular, é isso que gera lesão. Assim como essa bonita maquinária celular, a reabilitação física deve ser funcional, impactante e desafiadora. Só isso vai maximizar o aprendizado sempre orientado. Não importa se você é profissional ou estudante do primeiro período, guarda isso. Não existe aprendizado sem orientação, sem consciência. Tá bom? O Zé depois vai debater com a gente. A fisioterapia neurofuncional, ela basicamente está com essa necessidade de fazer um reaprendizado motor, sempre com o objetivo de reorganizar o cérebro e tornar o paciente mais independente. Esse é o nosso objetivo, seja qual tipo de terapia, e seja recuperando, seja compensando, mas tornando esse paciente novamente funcional. Então, seja com realidade virtual ou na terapia, alguns conceitos eu quero enfatizar aqui. Qualquer exercício, qualquer atividade prescrita deve ter ênfase em colocar tarefas úteis e desafios interessantes, motivadores, com um treino para promover o aprendizado. A repetição ela é necessária. Se a informação que vocês têm aqui hoje durar um pequeno espaço de tempo, a culpa é da falta de repetição, de treino, de rever o que se aprendeu.
e recursos que promovam o aprendizado motor, sempre na ênfase do treinamento e no aprender, na atividade específica, na repetição da atividade específica. E vou pular um pouquinho para a gente conseguir conversar com a Georgette no final, e falando finalmente de neuroplasticidade. É o tema escolhido pela Reabilitarte, é o que trouxe a maioria de vocês até aqui. Então, é a capacidade de organização do sistema nervoso frente ao aprendizado e à lesão. Para que serve isso? Por que o cérebro da gente está constantemente se remodelando e por que chega uma fase da vida que isso para? Por que isso cessa? Principalmente na fase adiantada, por que isso é menor? Há uma necessidade de um controle fino entre o que é boa plasticidade e o excesso de plasticidade e a plasticidade negativa. Nem toda neuroplasticidade é benéfica. A lesão também vem de uma neuroplasticidade. Então, excesso de plasticidade pode levar a epilepsia, esquizofrenia, outras doenças do descontrole da remodelação cerebral. Mas o bom disso tudo é que também muita plasticidade nos ajuda como potencial de reabilitação física. Entendendo esse processo, a gente pode utilizar isso como ferramenta biológica para reabilitar. Então, pacientes pós-AVC, pós-traumatismo raquimedular, têm benefícios graças à capacidade do cérebro se reorganizar. E vocês, aprendendo novas línguas, ou o que a gente está conversando aqui no simpósio. Isso só será possível, só é possível para um cérebro plástico que reaprende o tempo todo. Então, para dar esse recado, é legal ver essa figura, porque se você hoje levar esse recado, levar a experiência desses 2 dias e de amanhã lá no IBMR, das aulas práticas, é porque os atores biológicos, quantitativos e qualitativamente, mudaram. Você tem mais proteína, tem mais receptor, tem mais neurotransmissor, e se a sua memória acontecer, esse receptor basicamente muda, fica mais eficaz. Então, basicamente, neuroplasticidade depende de mudanças biológicas, que se reflete até mesmo no tecido. Quando falamos de neuroplasticidade, é mudança até mesmo tecidual. E essa mudança, só para relembrar o que Rogério, o que vários palestrantes mostraram, esse homúnculo, essa representação somato, sensorial, motora no cérebro, que representa a sua boca, seu cotovelo, seu pé, as sensações, ela é móvel. Essa configuração, ela é capaz de se alterar. A representação da sua mão, se for amputada, logo passa para a sua face. A face ocupa um espaço no cérebro, graças a esse remodelamento possível do sistema nervoso central. É a partir disso, desse remodelamento, que vários estudos já mostram que quem pratica atividades repetidas ganha espaço no cérebro para essas representações. Seja quem aprende a ler em braille, Carla deve ter diversos amigos que um cérebro com uma percepção sensorial dos dedos da mão enorme, porque conseguem ler em braille. Ou um violinista, eles são constantemente esses atores da neuroplasticidade. Eu vou pular rapidinho esse slide e passar para esse, porque diz a mesma coisa. Isso aqui é um paciente com polidactilia, né? Vários dedos grudadozinhos aqui. E, após a cirurgia de separação, olha como no cérebro dele, a representação desses dedos eram todas juntas num espaço muito próximo. Após a cirurgia e o uso desses artérios dos dedos, olha como as representações para cada dedo ganham um espaço novo no cérebro. Isso vale para tudo. É para resumir que também pós-lesão as mudanças ocorrem e com a recuperação é capaz de uma nova reorganização no cérebro. A nossa dúvida é como que a gente consegue modular, regular essa tal da neuroplasticidade.
a como acelerar, a como parar, a como interromper? A gente não tem essa resposta hoje, mas tem a pergunta. Talvez uma das respostas venha daqui, ó. Realidade virtual, realidade aumentada ou hiperrealidade. Eu vou focar nessa parte aqui, ó. Realidade virtual. A realidade aumentada, ela já é utilizada no dia a dia, então você tem uma mistura do que é real, do que não é. É uma mesa com uma flor artificial. A hiperrealidade é da nossa geração, vocês vão andar aí na rua no futuro com um óculos, com hiperrealidade, vai olhar para um prédio que não tem nada e vai falar assim, para onde eu vou? O seu Google vai aparecer na parede do prédio, devido ao grau de interação que teremos no futuro, isso está próximo. Então, isso é o que nós chamamos de hiperrealidade. O uso dessa realidade virtual serve para muita gente. Serve para interagir com o meio. Isso aqui é um exemplo de um paciente queimado, Georgette, que conseguiu fazer a cirurgia de retirada da queloide com poucos anestésicos, porque ele foi colocado num ambiente gélido e o cérebro dele estava dentro do gelo polar, jogando videogame. Ele percebeu menos a dor e o calor graças a um engano que o cérebro se permite. O mesmo acontece com alguém com aracnofobia ou fobias. Ao invés de expor isso à realidade, expõe a realidade virtual. E ela é para todos, essa é a graça. Alexandre vai poder dar um exemplo de um trabalho que ele tem também com pacientes com síndrome de Down. Eu vou passar rapidinho, porque a gente vem no mundo e acha que estava tudo pronto, né? E não estava. Teve uma galera que lutou para eu falar de realidade virtual hoje. Na década de 40, para a Segunda Guerra, o ENIAC foi o primeiro grande computador operado a válvulas. Conseguia fazer algumas dezenas de divisões, algumas centenas de multiplicações, e era o top da época, né? Isso qualquer calculadora hoje faz. E era um computador valvular para tentar projetar como seria a bomba atômica, como seria a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Só que ele só foi pronto 3 meses depois da guerra. A gente evoluiu. Então, antigamente, o computador era operado por válvulas, por isso que as mulheres eram contratadas, porque só a mulher para ter paciência de ficar mexendo válvula a válvula. Então, na década de 50, essas válvulas foram substituídas, na década de 60 os consoles e vídeos, até que chegou a década de 80 com microcomputadores, o DOS. Quem é mais antigo aqui lembra aquele fósforo verde, era a única coisa que a gente conseguia de... E era bárbaro, né? Ter um microcomputador na época que operava DOS, até que inventaram o Windows. Tá? Esse ECA aqui é de propósito, mas é o que a gente tem, né? Não é só o que a gente tem, felizmente. E nós saímos daqui para aqui, ó. O homem tinha acesso apenas a interfaces naturais. Ele só podia interagir com o que era real, com a grama, com o sentido, com o sol. Hoje, a gente tem essa mesma sensação cerebral sem estar exposto a sentidos naturais, num ambiente seguro. Essa talvez seja uma das grandes utilidades da realidade virtual. Então, com plasticidade dos programadores, os programadores tiveram que ser plásticos para melhorar a tecnologia. Hoje nós temos interfaces ápticas que o joystick vibra na sua mão quando você passa no quebra-mola. Você percebe a realidade, porque a realidade está em você com alguma interface. E hoje os usuários acessam o mundo real, falando, pegando, vendo, tocando, em algo que, na verdade, só existe no mundo virtual. Essa ideia de realidade virtual faz com que essas habilidades ou aplicabilidades da tecnologia faça com que o paciente ou usuário entre em contato com o mundo virtual sem barreiras. E o mais legal foi ouvir da Georgette um pouco mais cedo que é chato fazer fisioterapia. Muitas das vezes é mesmo. Essa nova estratégia
nova estratégia de potencializar a reabilitação física, talvez seja uma alternativa para o chato. Não substitui, em maneira alguma, a reabilitação física tradicional, mas é um acréscimo ao que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, jogos sérios, neurociência e reabilitação. E a característica desses jogos, como eu já falei, ela é multimodal. Você tem tato, você tem visão, você tem equilíbrio, você tem diversas propriedades dos sensoriais do seu corpo sendo utilizada de uma única maneira, em um único momento. Hoje tem até cheiro para facilitar essa ambientalização. Então, eu tenho várias ferramentas que facilitam a nossa aproximação. Eu não mostrei aqui o Cave, mas há um projeto do Espaço Alexandria, aprovado. A gente está andando, né? Já chegou. Aonde nós vamos, no futuro, reabilitar pessoas dentro de um ambiente tridimensional. Uma sala tridimensional, onde a realidade vai ser exposta para esse paciente de forma segura. Depois a gente pode conversar isso em particular. Hoje a gente tem várias interfaces que levam o paciente a essa realidade, e essas interfaces botam todo mundo numa balança. Vou fazer uma perguntinha rápida para vocês. O que guia você? É a razão ou a emoção? Levanta a mão aqui quem é a razão. Caramba. Todo mundo emocionado aqui na vida. Os dois, tá no equilíbrio? Georgette, tem um estudo já publicado na literatura, já bem enfatizado, e é usado no marketing, que a gente, a maioria das vezes, é guiado pela emoção. Você compra alguma coisa para te satisfazer momentaneamente e depois fica usando a razão para justificar. Mas eu comprei por quê? Por quê? Por quê? Mas as atitudes iniciais são emotivas. A realidade virtual permite a gente lidar com algo muito útil para a reabilitação física, a emoção. Se você não emociona seu paciente, dificilmente ele volta, dificilmente ele confia em você, dificilmente ele tem uma atitude positiva quanto à reabilitação. Então, 3 áreas básicas consolidam isso. Jogando o Wii, você é capaz de fazer imersão, ou seja, quem tem um filho aqui que deu para ele um joguinho de videogame desse tamanho, perdeu o filho, porque ele está imerso, ele não está mais aqui, ele está lá dentro do jogo. Isso acontece com o Wii também. Interação e envolvimento, motivação. Jogar videogame é gostoso. Quem não jogou ou não acha que não gosta, comece a jogar algum que você ganha, para você ver se você não quer aumentar o ponto. Então, hoje, nós trabalhamos lá no IBMR com o Wii, temos um projeto, junto com o Clinton, para investigar como isso funciona nos pacientes com Parkinson, para prevenir queda. Eu estou dentro do tempo, ninguém está me mostrando nada. E só para ilustrar um trabalho, já está finalizando, a gente teve uma comparação, saiu na Stroke, há pouco tempo atrás, entre jogos lúdicos. Alguém já jogou Jenga aqui? É bom demais jogar Jenga, né? Então, Jenga é aquele joguinho que você deixa, o último que deixa cair, a torre desmonta. E jogos de realidade virtual. O que é mais efetivo? Só para resumir, a tabela não vai mostrar muita coisa. O que deu certo foi o Wii. Mas o Wii só deu certo. Estou usando aqui 2 termos do TRIN, da terapia restritiva. A Vilma não está aí não, né? Porque é isso que a gente tem que fazer com quem está aprendendo a jogar o Wii. Ou qualquer outra atividade nova. É necessário que ele tenha um método de condicionamento de pequenas dificuldades para grandes dificuldades. E é necessário sempre o reforço positivo. Lançar um desafio e esse desafio ser motivador para que haja superação. Então, para finalizar, e a gente discutir nas perguntas da audiência,
tem muita pergunta que não foi respondida ainda. Por exemplo, a realidade virtual é um ambiente prático ou simplesmente entretém? A gente não sabe disso. Qual é o componente sensorial é mais importante para o movimento? O que a gente está utilizando no I ou nas terapias de realidade virtual que realmente é útil para o paciente? Temos que responder isso. Qual o tempo ideal para aplicação terapêutica, Clinton? É 10 minutos, 20 minutos? De que jogo, de qual jogo? Tem que cada vez mais gente utilizar a técnica para responder isso. E, novamente, necessidade de mais pesquisas e a dificuldade de recrutar pacientes, principalmente pela rejeição ao novo, né? Uma vez que esse paciente aceita, uma vez que ele entra para o videogame, esse videogame vira uma barganha para ele. Ele faz a fisioterapia já esperando jogar o videogame. É isso que eu experimento lá no BMR. Professor, dá para acabar e a gente jogar logo? Ele quer ser desafiado num ambiente virtual. E custo-benefício, é barato, é criativo jogar o I. E obrigado.